Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916, tá? Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho na lição 10, é o 10º episódio dessa segunda temporada, né? A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre a aliança e o modelo. Vamos falar um pouquinho de Deus, né? Não apenas chama o povo para um relacionamento profundo com ele, mas também para capacitá-los, para que eles obedeçam, ouçam aquilo que ele tem para trazer, mas principalmente habitar no meio deles e unir a justiça e a misericórdia com o plano de salvação. E antes de começar, eu já quero apelar para o seu coração para que você curta esse vídeo, deixe o seu like aí, já ativa o sininho, já se inscreve no canal, porque essa é a única forma fácil, não única forma não, né? Mas é a forma mais fácil de você poder compartilhar a mensagem de Deus, fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas ao longo desse coisa. Lembra que anunciar o evangelho não é escolha, hein? É missão. Então já faz isso, já deixa tudo certinho, porque se você deixar para depois, você não vai fazer. E para compor essa mesa nesse bate-papo e a gente avançar, eu tô aqui com o Gregory. Fala, Gregory. Boa noite, bom dia. Boa tarde. Vamos lá, boa tarde. Vamos aí com a ajuda de Deus aí, do Espírito Santo dele. Mais uma vez discorrer sobre as lições. Perfeito. E a gente tá com o Joe. Fala, Joe. Estamos aí mais uma vez também. Boa tarde, bom dia, boa noite. No horário que você estiver ouvindo ou assistindo esse episódio. Bora lá, tema muito importante. Contrato que Deus faz com o povo de Israel. Maravilha. E a gente tá com o Danilo. Fala, Dan. Bom demais, cara. Ansioso por mais uma lição para a gente debater e trazer de uma forma leve e objetiva um pouquinho mais do entendimento deste momento tão crucial na história do povo de Israel. Boa, a gente tá junto, preparado para poder transmitir o máximo de conhecimento possível, que Deus fale através de nós. E para iniciar isso, Danilo, você faz uma oração com a gente? Com certeza. Vamos lá, vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós pedimos encarecidamente agora a Tua presença, Pai. Tanto para nós que vamos abrir a Tua palavra e deleitar sobre ela, também para aqueles que estão nos ouvindo, que a Tua mensagem possa encontrar um espaço de qualidade em seu coração e que possamos juntos pregar o Evangelho a toda a nossa geração. Perdoe nossos pecados, nossas faltas e falhas. Faça-se presente conforme o Teu querer e Tua vontade, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Galera, vamos lá então, né? Esse é um ponto importante. Eu sempre trago uma analogia aqui antes de começar a gente avançar. A gente está falando sobre Êxodo, praticamente ali, Êxodo 24, 25, né? Onde tem a lei mosaica. A gente falou aqui no último episódio, a Suane estava até aqui com a gente, né? A gente trouxe os 10 mandamentos, depois vem a lei mosaica, a Suane estava, e agora a gente vai trazer ali a firmeza, o quão comprometido Deus estava com o povo e com a gente ao formar a aliança com o povo de Israel, né? Então, se você tem a sua Bíblia aí próximo, ou ainda não pegou, já pega, que a gente vai estar trabalhando ali a aliança de Deus, Êxodo 24. Então, a gente vai trabalhar Êxodo 24, 25, até, se possível, o 32, a gente vai estar batendo um pouquinho ali, tá? Não vai ler tudo, porque não vai ter como, mas a gente vai trabalhar ali, né? E a analogia que eu sempre faço para você que tá aqui, né, e pra todo mundo que tá aqui, sabe aquele amigo que a gente vê só de vez em quando, que não é sempre, né, que a gente consegue ter esse contato, e quando a gente se encontra com ele, parece que o tempo não passou, parece que vocês se viram há pouco tempo, aquele nível de conexão. É absurdo ter essas amizades, né, eu tenho, e agora imagina se isso fosse ao contrário. Se você visse todo santo dia essa pessoa, e eu tenho certeza que isso acontece aqui, você vê todo santo dia aquele cara, e compartilham história, um ajuda o outro, pô, a amizade com certeza ia crescer muito mais, né? A gente, quando tem contato assim, isso facilita. E com Deus não é nada diferente disso. Quanto mais tempo a gente passa com Ele, esse nosso grande amigo, o tempo parece, né, que não passa mesmo. E, quer dizer, na verdade dá a impressão que passa mais rápido, né? E é tudo mais gostoso, é natural. A gente tem esse apego melhor, né? E era isso basicamente que Deus queria fazer com o povo. Deus queria passar tempo com ele. Deus queria ter esse relacionamento, esse contato próximo, né?
E pegando esse gancho, já a primeira pergunta que eu queria soltar na roda aqui, a gente vê que logo ali, ó, deixa eu só ler rapidinho aqui, só para fazer um contexto, né? Que diz assim, ó. Cadê? Ixi, perdi. Falei, deixa eu só ler, mas eu me perdi. Perdão. Já vou soltar a pergunta aqui, já assim. Qual que era o objetivo, gente? A gente tá falando da aliança de Deus, eu dei uma pincelada aqui, mas qual que era o objetivo de Deus em firmar, né? Ao confirmar essa aliança com Israel lá no Sinai? O que Deus queria, o que Deus tinha de objetivo quando ele confirmou essa aliança, que queria fazer aliança com Israel lá no Sinai? Aqui em João 12:32 a gente lê assim: quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. Então eu vejo que sim, um dos primeiros pontos que Deus gostaria era trazer o povo para perto dele, o povo da promessa, né? E tem um segundo ponto, né, que a gente também acabou decorrendo aqui um pouco antes do episódio começar, que é a questão do contrato, né? Deus queria firmar um contrato ali com o povo, né, para eles, já que eles eram o povo separado, escolhido para uma grande missão, né? E também para Deus cumprir a promessa da terra prometida, né? Eu acho que seria mais esse objetivo. Quando a gente vai fazer uma pequena análise, e esse episódio ele está nos arremetendo a todo momento fazer isso. Quando a gente começa a pegar o povo desde lá do Egito, né, a gente vê as 10 pragas, já estudamos sobre isso, e a gente vê o coração endurecido, e a gente viu que convertidos hebreus e egípcios foram convertidos em... Quando a gente pega daquele começo e vem criando, e vem vendo a história, o que Deus fez, o que Deus deixou de fazer, esse momento do Sinai, ele traz... Eu acho que Deus estava muito preocupado em dar uma garantia para o seu povo. Pensa, ele fala a primeira palavra de Moisés ao faraó é que liberte o seu povo para que ele faça uma festa de adoração no deserto para mim. E quando você vê uma multidão de pessoas que está ali cumprindo regras, cumprindo lei, viram já a cortina, viram a coluna de fumaça, mas ainda assim não havia algo que selasse esse compromisso e esse relacionamento entre Deus e o povo. Então Deus, ele neste momento do Sinai, ele quer trazer uma garantia de suas promessas, ele quer trazer uma garantia da sua aliança e firmar de que seu estatuto sim seria perpétuo. Ele desce do lugar santíssimo que seria o céu e vem à terra para poder então estar diante do povo. Por mais que o povo não contemplou Deus como Moisés diante do monte, mas Deus esteve fisicamente, materialmente mais próximo do povo. Foi um momento histórico que ele teve. Então essa aliança, essa cerimônia da aliança, ela confirma. E eu destaquei aqui um versículo que fica lá em Salmos, capítulo 105, versículo 7 até o 9, que diz assim, ó: Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou a aliança que fez com Abraão e o juramento que fez a Isaac. Deus, ele está preocupado constantemente em firmar essa aliança. Nós estávamos até aqui fazendo uma simbologia antes, né, do nosso bate-papo pré-podcast. E eu trouxe uma analogia para você do trabalho, né? Mas a gente tem uma outra bem mais fácil da gente entender dessa aliança. Aqui, ó. Enquanto você estava ali namorando, paquerando a Thalita, estava tudo bem, mas ainda não tinha nada confirmado, né? O que precisou para confirmar? O que precisou para enraizar e ela ter uma garantia de que teria um marido fiel a ela? Uma cerimônia de casamento. Uma cerimônia onde vocês colocaram simbolicamente uma aliança no dedo, que vocês colocaram ali assinaram um contrato, teve testemunhas para isso. Então, esse momento que Deus ele faz assinar, ele justamente essa aliança com Deus e essa aliança com o seu povo e firmando esse compromisso da parte dele. Só sobrou para mim falar que... Só sobrou para mim falar. O que foi que o João se manifestou aqui, poxa? Só sobrou para mim falar que se tem uma aliança, tem um compromisso e tem uma cobrança depois, se você quebrar.
Maravilha. Pronto. Muito bem, exatamente. Total. Fechou. E apesar disso, né, quando a gente vê Deus firmando essa aliança, era para mostrar que, mais uma vez, resgatando o que a gente falou em outros episódios lá atrás, que ele estava convicto da escolha, né? Eu tô firme. Quando tem essa aliança é porque eu tô compromissado mesmo. Eu quero externar para todo mundo que é você, e é você, e é você, e ponto. Sabe? É você que eu penso, é você que eu quero. Nesse ponto eu gosto bastante. Só que, além disso, tinha alguns outros rituais, né? Eu tô tentando abrir aqui para lembrar qual que era a passagem que aconteceu tudo isso, mas eu tô... Cadê? Quer ver? Ai, gente. Tô bem perdido agora, né? Nas coisas, na lição, vai ter muita coisinha ali. Só que o que acontece? Dentro dos rituais, né, que o Moisés e que o povo fazia, né? Vou avançar um pouquinho, né? Quando Deus faz essa aliança, né? Quando ele traz esse estatuto para o povo, né? Escolhendo ele, mostrando publicamente que ele escolheu aquele povo para ser dele, tem um sangue que é representado, né? E é aspergido, que é jogado, né? Sobre o povo e sobre o livro. Por que esse sangue ele foi aspergido? Por que teve essa ação? Eu estou tentando resgatar... Aqui, ó, lembrei, achei, ó. Diz assim, ó, em Êxodo 24, né, disse Deus a Moisés, no versículo 1, sobe ao Senhor tu e Arão, sobe ao Senhor tu, Moisés, né, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos, né, e adorai de longe. E aí Deus vai fazer todo contato com Moisés, né, vai fazer as palavras para ele, e no versículo 6 diz assim, que Moisés tomou metade do sangue, porque um versículo... Deixa eu ler só os 5 antes, né? Perdão, gente. Mas tá assim, ó. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, né? Então, teve um sacrifício. Eles pegaram cordeiros, né? E fizeram sacrifício ali. E sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em uma bacia. E pôs em bacias. E a outra metade ele aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedecemos. Então, teve esse momento onde o povo fez o sacrifício, matou o novilho, Moisés foi lá, separou metade do sangue, metade ele pôs em bacias, metade ele aspergiu em toda a galera. Aspergiu sobre o livro e aspergiu no povo. Por que ele fez isso? Por que o sangue da aliança ele foi aspergido ali no povo? Por que ele foi não só no povo, mas também sobre o livro sagrado ali para eles? Bom, aqui a gente... Você quer? Não, pode ir. Não, mano, Fale. Não, fala. Fale, senão ele esquece depois de falar. Não esqueça. Pode mandar. Bom, primeiro a gente tem que entender o significado do sangue na Bíblia. Tá. E o sangue na Bíblia ele traz 2 significados pra gente. Ele traz uma memória e ele traz um apontamento. Só que um está totalmente ligado ao outro. Então, era necessário um ritual desse lembrado com sangue. Para lembrar sacrifício. De que alguém perdeu uma vida. Animais não têm vida espiritual. Mas precisou emular uma vida, um ser vivo, para que o meu pecado fosse perdoado, para que o meu pecado fosse restaurado. Então, era extremamente necessário o sangue. Ele tinha que... Por quê? Vamos pensar aqui. Por que Deus vai escolher líquido, o sangue? Ele poderia escolher uma água, ele poderia escolher uma água que fosse sagrada, ele poderia escolher o vinho, poderia escolher um azeite, que eram símbolos, vinho, azeite e água, são todos símbolos espirituais na Bíblia. E que trazem bons direcionamentos para isso. Mas por que tinha que ser sangue? Para lembrar o sacrifício. Então, o momento que esse sangue é aspergido, Deus, o momento do sangue sendo aspergido, Deus cumpriria um compromisso. Ele cumpriria uma promessa. Qual era? A promessa do perdão. A restauração do meu pecado. Mas, peraí, Danilo, eu estou perdoando você, mas se lembre que um animal morreu por sua culpa. Era necessário. Era um lembrete, né? Exatamente, um lembrete. E esse sangue lá na frente, ele começa a fazer total sentido pra gente
quando nós entendemos então a morte de sacrifício e o sacrifício de Cristo. E por isso que hoje eu não preciso emular uma pomba, um cordeiro, porque esse sangue já foi aspergido por todo o universo. Boa. Top. Ele vai falar agora? Não. Ele já falou. Então, a próxima vez eu deixo você falar então. Não, cara, a Bíblia e todas as suas histórias, elas fazem parte de um grande quebra-cabeça que eu fico montando na minha cabeça. E é isso aí. A mesma história que é contada lá atrás é contada aqui. O sacrifício lá atrás ele é contado depois com Cristo vindo e morrendo por nós, que é o link que você acabou de fazer aí. E quando eu falo que é um grande quebra-cabeça, por quê? Nós estamos hoje aqui, 2000 anos depois de Cristo, né? E muito mais depois de Moisés, estudando sobre isso. Então, essas peças, essas histórias, nós temos que encaixar elas e, com muito cuidado, temos que encaixar elas, porque qualquer vacilo, qualquer deslize, qualquer falta de atenção, a gente entende errado. E, Danilo, eu tenho que falar isso aqui agora. Eu deixei você falar primeiro porque, quando você fala, você abre muito mais minha mente, porque a sua didática é bacana, eu gosto. E eu consigo entender muito mais. Não, é Deus te usando, o Espírito Santo te usando. Mas eu falo assim, eu ia falar, eu estava aqui na minha mente. Só que eu ia falar meia dúzia de palavras que talvez seria mais ou menos o que você ia falar. Só que sua didática para o pessoal que está em casa vendo é muito mais top. E eu, que nem eu estava, para me finalizar aqui, nós temos que tomar muito cuidado ao montar esse quebra-cabeça para que a gente entenda perfeitamente como você explicou aí. Top. Eu queria só trazer para vocês um texto e falar alguma coisa, Gil. Pode seguir. Gênesis capítulo 9, versículo 4 e 6. E aí vem aquele outro pilar da construção do sangue, do lembrete. Então, nesse contexto, o sangue ele nos arremete a um sacrifício. Mas o sangue também ele é vida. Lá em Gênesis capítulo 9, 4 e 6 diz assim, mas não comam carne com sangue. Já é um princípio. Isso está em Gênesis, cara. Não está nem nos mandamentos de Moisés e muito menos em Levíticos. Lá atrás, Deus já estava nos orientando sobre uma alimentação. Não comam carne com sangue, porque é vida. E a todo aquele que derramar sangue, tanto o homem quanto o animal, pedirei contas. Agora, cara, olha que perfeito isso aqui. A partir do momento que Deus ele fala lá em Gênesis e que todo sangue derramado, o que ele fala aqui? Qual foi a última frase que eu li? Pedirei contas. Vai pedir contas. O que ele faz hoje da gente? Quem derramou sangue? Sim. Por culpa de quem? Ele está pedindo contas da gente. Ele está na razão dele, já tinha avisado isso lá. Ele deu o seu filho unigênito para derramar um sangue. Ele está pedindo contas. Não é de graça. E não é para qualquer um. Nós temos que parar de achar que o evangelho é para qualquer um. Não é para qualquer um. O evangelho é para quem aceita. É para quem entendeu. É para quem não vai derramar um sangue fora da propiciação. Porque a propiciação, a tampa, ela significa a graça de Deus. Então, cara, não é para qualquer um. Vamos parar de banalizar. E o evangelho ele se torna banalizado justamente porque nós achamos... Agora, olha aqui outra coisa que é muito interessante. Você não encontra no Novo Testamento Jesus em nenhum momento repetindo o evangelho para a mesma pessoa mais de uma vez. E muito pelo contrário, quando ele manda os apóstolos irem, pregarem naquela cidade, o que ele fala? Se não ouvirem você e não derem ouvidos, sacuda os pés, bata os pés, sacuda a poeira e dê nas costas. E quando eu voltar, no dia do grande juízo, aquela cidade receberá 3 vezes mais o castigo que Sodoma e Gomorra. Cara, estamos aqui para prestar contas de um sangue derramado. Assim como ele já tinha falado em Gênesis 9. É isso, cara. Não tem... Perfeito. O sangue ele indicava que só pelos méritos de Cristo, só pelo sangue do Cordeiro, né? Sangue de Cristo. Só através, né? Israel poderia obedecer à lei. E a partir disso, Deus vai vai estreitar ainda mais os laços. Então, se a gente continuar lendo ali Êxodo 24, a gente vai chegar no momento que
feito todo esse processo, no 9, versículo 9, diz que subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, né? E os outros 70 anciões de Israel. E viram Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia o céu na sua claridade. E aí o último versículo ali, antes dessa etapa da aliança, que é o versículo 11, diz assim: ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Né? Teve uma cerimônia ali no fato de todo o processo de fazer o holocausto, de pegar o sangue, separar, aspergir em cima do povo, o povo dá uma resposta, né, que é tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Aí eles sobem de novo, eles veem, né, os pés de Deus praticamente ali, eles não veem, né, não estendeu a mão, mas eles ceiam ali com o povo, eles comem e bebem. E aí a pergunta que fica para vocês é: como que essa cerimônia no Sinai reforçava ainda mais esse relacionamento especial entre Deus e Israel? Como esse relacionamento, como essas cerimônias estreitava mais os laços entre Deus e Israel? Ô Vitão, você tem um círculo de amigos. Certo. Tá? Todo mundo aqui tem um círculo de amigos. Você conhece uma pessoa lá na fila do, sei lá, na fila do banco e ela te chama para jantar? Não. Ela pode até te chamar para jantar, porque ela viu alguma coisa em você e falou assim: eu quero me relacionar com ele. Então, cara, a partir do momento que e o que nós fizemos agora de pouco aqui, nós sentamos junto antes de começar o episódio, nós jantamos junto, conversamos, batemos papo. Isso aqui é relacionamento. Então, essa pergunta para mim é simples e objetiva. É relacionamento. Deus, ele chama esse povo e se relaciona ali no íntimo, no tete-a-tete mesmo ali, com esse povo. Então, o objetivo é esse, é estreitar, é se relacionar, é se conhecer, entendeu? Eu vejo que a gente pegar aqui o comecinho da lição, né? A lição, ela traz exatamente isso que o Gregory falou. Deus, ele é o Deus dos relacionamentos. Imagina, cara, o que o Gregory falou é verdade, gente. Vocês que estão ouvindo a gente aqui, a gente vai conversando, a gente se prepara, a gente pensa o que vai falar, mas a hora que chega aqui, vem um monte de coisa diferente. Cara, eu tava ouvindo o Gregory falar e eu lendo aqui, veio à minha mente o seguinte: ele busca tanto um relacionamento com a gente que, assim, imagina, cara, o Criador do Universo, ele largou tudo lá, tudo, para estar aqui, no meio do povo, próximo do povo. E assim, o propósito principal dele é ter relacionamento com seus filhos, com a sua criatura. E ele tomou uma atitude que nos dá exemplo, né? Ele toma iniciativa. Ele sai da onde sempre ele toma iniciativa e né? vem, e depois ele faz isso de novo. Então, nos dando o exemplo, dando o primeiro passo para construir esse relacionamento. A gente vai falar um pouco sobre alguma questão das leis aqui ainda nesse episódio, mas mais uma vez a gente vê o quanto Deus, antes de buscar uma obediência, ele quer relacionamento. Ele não quer que você obedeça forçado, ele quer que você entenda, mas principalmente porque você se relacionou, você sabe. Ao se relacionar, eu sei quais são as suas intenções, o porquê você faz, o que te guia, o que te molda, o que te faz agir em tal coisa. Então, é isso que Deus quer, é transmitir esse mesmo senso, né? E ter esse relacionamento. A aliança, literalmente ela começa no seu coração, ou no nosso coração, né? Antes de obedecer, Deus quer que você conheça Ele e que você confie, para que seja uma obediência por escolha, né? Totalmente plausível e totalmente por amor, né? Praticamente nada forçado. E pegando aqui o gancho para a gente avançar um pouquinho mais, senão a gente vai ficar falando, tem muita coisa para comentar nisso, mas já tentaram carregar um móvel pesado sozinho? Já fizeram essa demonstração de força, achando que aguenta tudo? Nossa. Pô, no começo você olha e fala assim, não, tá leve, dá pra fazer, né? Dá pra ir. Só que depois você vê que o negócio, o buraco é mais embaixo, né? Agora,
vamos falar sério, né? Se alguém mais forte, ou só de fato de você dividir o peso, o negócio já fica muito mais fácil, né? Muito mais leve, muito mais tranquilo, né? E por que eu queria trazer isso? Porque a vida espiritual que a gente vive hoje, ela é exatamente assim. A gente acha que vai dar conta sozinho, vê que é pesado e aí precisa do irmãozão aqui do lado, que às vezes é cabeça dura igual eu, para ele, não, mano, vem cá, deixa eu te ajudar. Ou até o outro irmão que é mais tranquilo, que é mais leve, outro colega que é mais de boa, que é mais sensato, te ajudar da mesma forma, né? A vida cristã, a vida espiritual é assim, né? Obedecer seu Espírito Santo é a mesma coisa que você tentar carregar tudo sozinho, achando que é o Superman, e não é, né? E por que eu tô falando isso? Porque alguns momentos, né? A gente entende aqui como ancião, como Moisés, como todo o povo, a gente teve outros profetas, né? Que também tiveram esse relacionamento muito forte com Deus, né? E até peguei aqui, ó, um gancho que Ezequiel, se eu não me engano, cadê? Deixei aberto e tirei. Mas Ezequiel 36, se eu não me engano. 36, 26. É isso mesmo, né? 36, 26? Diz assim, ó. Deixa eu aí, abre sua Bíblia. Ezequiel 36, 26 diz: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observei. Esse é exatamente um trecho onde ele está trazendo essa restauração de Israel, né? Está trazendo o Deus, mais uma vez, se colocando à disposição, né? Tomando a iniciativa. E aí a pergunta que eu queria trazer desse ponto, dessa questão Deus da aliança e tudo mais é: o que significa trocar o coração de pedra por um coração de carne? O que isso quer dizer isso? Cara, eu vejo que assim, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, né, realizar nada, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas a busca por ser fiel a Deus, Deus faz um transplante. E aí nos dá um coração sensível. E aí com esse coração sensível aí nós conseguimos segui-lo, conseguimos... como eu posso dizer aqui? Conseguimos começar a mudar o nosso caráter e ser mais parecido com Deus. E aí, sim, nos render a Ele, né? Momento a momento, dia a dia. E aí eu vejo que só dessa forma que a gente vai conseguir. Por isso que é importante essa troca do coração de pedra pelo coração de carne. Aqui no Êxodo, a gente tem um personagem, um dos principais aqui, que tinha um coração de pedra, que era o faraó. Exatamente. Ele tá lá falando em diversos momentos, coração endurecido. Coração endurecido, o que é? Um coração de pedra, um coração que não tem... que a gente estava até falando aqui, não está falando do coração material, está falando de sentimento, está falando de sensibilidade. Então, Faraó tinha um coração endurecido, ele ganhou o céu? Ele não ganhou o céu, não sabemos, na verdade, só vamos saber no final mas acreditamos que não. Ele pediu uma oração no final de tudo, né? Não, Quem então, sabe? A gente então, não entendeu ainda se era sarcástico ou se era de verdade. Nós vamos saber só no dia, volta né? de Cristo, Naquelas três surpresas que se ele estiver lá em cima, eu vou falar, você era teimoso, hein, mano? Então, mas voltando aqui, o coração, eu até fico conversando com minhas filhas, eu brinquei, tipo assim, elas brincam de massinha. A massinha você modela ela. Isso. Do jeito que você quer. Isso. Você quer coração, fazer um desenho. Então Deus, ele queria um coração de carne, porque ele queria modelar o nosso coração. Ele queria que nós fizéssemos do jeito que ele, conforme a vontade dele. Então, o coração de pedra é duro. Coração de carne, sensível, é como se fosse uma massinha de modelar. A gente dá para ele e fala assim, tá aqui papai, ó, faz o que você quer com ele. Modela do seu jeito. Modela do seu jeito. Então, para mim é sobre isso. Acho que é uma pergunta meio simples mas a didática que vocês trouxeram é excelente, é isso. Não tem mais... Tá bem
Só para deixar claro também, eu trouxe isso no último episódio em relação ao faraó, né? Lá atrás, acho que foi o quarto episódio, onde tem falando sobre endurecer o coração do faraó, que é uma das principais questionamentos que o povo tem, né, em relação a Deus é um Deus do amor e endureceu o coração do faraó, tudo mais. E é lembrar também que eu trouxe isso, que era uma cultura muito forte do Egito, isso, né? Então eles tinham, eles acreditavam nessa vida após a morte e para eles faziam essa jogadinha de tirar o coração para que quando fosse lá do outro lado chegasse os deuses, não ia ter nenhuma iniquidade, não ia poder ter nenhum sentimento, e aí eles poderiam viver a vida pós a morte ali tranquilo. E aí a gente vê justamente nesse sentido de um coração de pedra, um coração sem sentimento, sem poder trazer o seu verdadeiro caráter. E só Deus é passível, é responsável por Sabe o que eu vejo também? Você falando aí, você me trouxe aqui que para você moldar uma pedra é como? Marreta e talhadeira. Uma pancada. Deus não queria machucar a gente. Senão ia ter que ser forte a pancada, hein, cara? Só pra moldar. Não, deixa eu trocar por um de carne, em vez de colocar os meus princípios nesse coração aí. Total. Total, muito bom, muito bom. Mas eu tenho outra pergunta, que é, pensando nisso, né, dessa obediência para Deus, desse estatuto de trazer a graça, qual que é a relação entre a obra de Deus, né, no coração das pessoas, então a obra que Deus faz no coração, e a obediência da sua lei? Qual que é a relação, qual que é o que tem de acordo nessas duas coisas? A obra que Deus faz no nosso coração e a obediência à lei dele. Qual que tem a relação ali? Aí eu vou pedir o auxílio da palavra aqui em Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 26 e 27. Vamos lá. E eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um novo espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porém meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhe dei. E eu vejo que o coração 100%, né, a relação ali do coração, da obra de Deus no coração é 100% quando o Espírito Santo está trabalhando dentro da gente. Quando a gente permite. E aí, só assim que a gente vai conseguir ser moldado, né? Nosso coração de massinha vai ser moldado. Exatamente. A lei de Deus. Quando a gente fala assim, parece um transplante, né? Deus fez um transplante. De forma espiritual, é um transplante, sim. Sim. Né? Mas isso que o Joe falou, primeiro que nesse contexto aqui, a gente não pode esquecer que o coração está simbolizando o sentimento, né? É um sentimento fragilizado, um sentimento que não vai ouvir, é um sentimento temoso. E quando Deus ele fala que ele vai arrancar esse coração, ele vai nos dar um coração novo, ele vai colocar o seu espírito, primeiro ele está falando das atitudes dele. Ele está falando dos grandes feitos dele. E esses grandes feitos, ele vai fazer com que a gente olhe, a gente possa escolher e segui-lo com amor e não por medo. Então a vontade de Deus, e até hoje isso se existe, é que nós o seguimos por amor, simplesmente por amor. Não porque estou no meu êxtase de sentimento, emocional, né? Mas eu devo seguir Deus de forma racional. A preocupação de Deus, quando todo esse contexto que o Joe trouxe pra gente, é simplesmente esse, de que a gente tenha um amor a Deus de forma racional. Sim, então, mas aí eu concordo com tudo, 100%. Mas aqui a pergunta aqui, eu não sei se eu vou conseguir discorrer, mas vamos lá. Qual a relação entre a obra de Deus no coração e a obediência à sua lei? Eu penso que não tem como a gente obedecer a lei sem que o Espírito Santo nos ajude. Nós não conseguimos obedecer a lei sem o Espírito Santo. Então, a obra de Deus no nosso coração é a gente amolecer, ele colocar o Espírito Santo dele para que
dessa junção o resultado seja obediência. Não quero refutar você, mas eu acho que é um pouquinho o contrário. Eu acho que o auxílio do Espírito Santo é para que a gente ame a Deus e amando a Deus nós vamos obedecer a Ele. Porque João 14:15 diz assim, ó, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Então o amor ele vem primeiro que a lei. Então eu acho que o auxílio do Espírito Santo é para que a gente enxergue os feitos de Deus e que esse sentimento, que esse coração novo que ele nos coloca é para amá-lo. E amando ele nós conseguimos obedecer os seus mandamentos. É o que nós falamos. Nós guardamos o sábado não para ser salvo, mas porque nós já somos salvos. E em segunda instância, nós guardamos a nossa obediência é retribuição ao que ele já fez por nós. Não estou te refutando, Não, só fazendo um adendo na eu colocação. entendi, mas na minha cabeça isso é tanto indo daqui para lá quanto voltando de lá para cá. Faz sentido, e os dois tá ligado. E os dois tá ligado, porque como a gente acabou de falar sobre a propiciação, as tábuas estão dentro da Arca da Aliança, cara. Olha o simbolismo disso aqui, se tudo não se liga. A Arca da Aliança, aliança com Deus. As pedras dos mandamentos estavam lá dentro, implantando em nosso coração, dentro de nós, as leis de Deus. E em cima, fora da arca, ali na propiciação, a graça dele descia com o sangue lembrando o sacrifício para o perdão dele. Tudo tá ligado. Mas, de acordo com o que João fala, né, que Jesus fala fala no Evangelho de João, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Então, é o que eu estou falando. Eu não estou te refutando, eu só fiz um adendo na sua fala, que é o que você falou. É uma ligação, é uma flecha com duas pontas. Sim, não é uma flecha só daqui para aí ou daqui para cá. É uma flecha com as duas pontas do lado. Porque eu entendo que se eu tentar amar Deus sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir. Eu não sei. Exatamente. Você entendeu? E eu também, se eu tentar seguir as leis sem o Espírito Santo, também não vou conseguir. Exatamente isso. O ponto é, o novo coração, né, ele é a obra 100% de Deus. Né? A obediência é consequência da presença do Espírito de Deus. E não tem como eu estar longe do Espírito, não tem como eu estar longe da presença de Deus e continuar obedecendo. Né? Dificilmente... Cara, impossível. Não vai. Você só vai obedecer se você está próximo, porque você entende, porque você ama, né? E esse fazer de Deus é o que traz isso pra gente, né? Quando a gente deixa Deus realmente agir, ele começa a transformar tudo, começa a mexer tudo no nosso interior ali, começa a dar sentido, e aí a obediência ele se torna mais um resultado natural, ele se torna mais uma consequência dessa transformação, desse trabalho que Deus vem fazendo na nossa vida, né? Então, mostra o quanto eu ia falar moldador, mas eu nem sei qual que é a palavra, né? Mas eu vamos colocar o oleiro, né? Trabalha ali em nós, né? E pensando nessa vontade de Deus de trabalhar em nós, né? De estar dentro de nós, pegando o gancho de somos o santuário celeste de Deus, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu quero trazer naquela sequência, eu sei que eu fiz esse adendo ali em relação ao coração puro, a coração de pedra, mas seguindo ali no Êxodo 24, a gente vê a simulação não, né? Mas a cerimônia, a palavra cerimônia da aliança, e um pouco ali Moisés ele ficou praticamente 40 dias e 40 noites na primeira vez que ele sobe ao monte, ouvindo Deus trazendo estatutos, e não só esses estatutos, né? Não só a lei, mas ali todo o processo do santuário. Para quem não sabe, foi ali quando Deus viu a situação que o povo estava, né? E ele falou, eu preciso de um lugar para eu estar junto com o povo, porque basicamente aqui o único que chegava mais próximo ali era Moisés, né? Moisés que tinha esse contato direto. A galera via Deus através das nuvens, através da manifestação de Deus dessas outras coisas, né? Não tinha esse contato direto com Deus. E aí foi quando Deus fala, eu preciso estar próximo deles. Eu preciso estar ali no meio deles, né? E aí foi quando ele pede, né? Para criar o tabernáculo, criar o santuário. E ao longo desses 40 dias e 40 noites, né? Deus vai traçando exatamente como o povo iria construir esse santuário, já que era uma necessidade, Deus está no meio deles,
Cara, ele passa todas as instruções de como deveria ser o santuário aqui na Terra, né? Ele traz tudo detalhadinho. E aí, a minha pergunta é, por quê? Deus, sabendo que ele tinha que habitar aqui no povo, né? Sabendo que tinha que ter um santuário. Por que Deus pediu que o santuário ele fosse construído conforme o modelo mostrado no monte? Por que tinha que ser igual ao monte e não tipo, um outro tipo de santuário, né? Por que Deus pede para ser um santuário conforme o modelo que estava lá no céu? Eu acho que isso como posso dizer? O santuário celestial, ele já existia já, né? A gente tem esse entendimento, né? E assim, qual que era a função, né? Qual que é a função do santuário? É a intercessão de Deus, de Jesus ali, né? Para conosco, né? Então, é levado perante o tribunal os pecados e Jesus, ele intercede por nós, né? Então, como ainda naquela época Jesus não havia vindo, para que o povo entendesse, né? Se eu tiver, depois você me corrige aí, se eu tiver errado, mas Quem sou eu corrigido? para que o povo pudesse entender o real significado de tudo que seria feito ali, por que precisaria, então precisava ser exatamente igual. Por isso que foi feito. E até acho que vou antecipar aqui, mas depois que é coisa o Vitor corta a pergunta. Mas eu fiquei até intrigado na questão assim de Deus trazer que ele ia capacitar a pessoa. Porque assim, no meu entendimento, as pessoas daquela época acho que eram mais inteligentes que a gente. Os caras faziam uns negócios muito doidos e... Sem recurso. E sem né, recurso. Sem Hoje recurso, a gente... Os caras faziam o que fazia sem recurso. A gente às vezes se pega fazendo conta demais na calculadora. Isso mesmo. Então assim, eles eram muito mais antenados das coisas. E Deus, a ponto de Deus falar, não, eu vou pegar ali um pessoal ali e eu vou pôr o espírito, eles vão ficar mais inteligentes, porque o negócio tem que ser exatamente igual. Você sabia que é legal? Um dia eu vou dar uma tarefa para vocês aqui. Pesquisa um dia sobre as medidas fornecidas lá no tabernáculo ou até mesmo no Antigo Testamento. Por aquilo que pareça era mais fácil, cara. Porque, vamos supor, um corcovado, um córcovo, ele representava 1,5 metro. Era mais fácil a medida. Um corcovado, alguma coisa assim, entendeu? Côvado. Corcovado, alguma coisa. Corcovado eu lembrei do Rio de Janeiro agora. E não é a medida. Tô dando um exemplo assim porque era tipo algo fechado. Era um tipo 5 metros, 4 metros. Tipo, era mais fácil. 5 medidas dessa representava 15 metros, mais ou menos isso. É bem interessante você trazer. Mas, cara, o que você falou aí, excelente. Só queria fazer mais um adendo e fazer trazendo para essa reflexão, né? Quando você vai entrar numa empresa, você tem que entregar os documentos. E o que a empresa pede? Ela pede cópia do quê? Não, isso aí, Dos documentos, né? Ó, Danilo, me dá um documento, faz uma cópia da sua identidade, né? Se eu pegar qualquer outro documento... Você que tá hoje, hein? Se eu pegar hoje um documento, qualquer outro documento, estou pedindo RG. Se eu mudar o CPF, não tem validade. Tinha que ser a cópia do meu documento. Certo. Então, para que o povo se sentisse próximo de Deus, tinha que ser exatamente como no céu. E não só isso. A preocupação dele era essa. Eu também acho que... Pode ir. Não, pode falar. E para o povo começar, eles tinham já que começar a se acostumar com aquilo ali, porque o que viria depois seria o ápice do ritual, do santuário. Então, é que nem eu falei no começo, é um quebra-cabeça que o povo não tinha essa dimensão que nós temos hoje. Então, você pegar as histórias, elas quase que se repetem em vários momentos. De forma diferente, né? De forma diferente. Então, ali no santuário, é Deus no meio do povo, já preparando eles para que eles entendessem e tivessem ciência do que estaria por vir. E na hora que Cristo morreu, talvez não, eu acho que ninguém fez esse link que nós estamos fazendo hoje. Então, eu acho que era isso, é Deus no meio, preparando o povo, porque lá no céu era assim,
apontando para o sacrifício de Cristo. Então, mas que nem na minha reflexão, por que que o documento ele tem que ser a cópia daquele documento para ter validade? Então, para ter validade Imagina, você já pensa assim, se lá na frente a gente estudasse que as medidas eram assim, assim, assado, e quando nós ascendesse ao céu, a gente visse lá que, de forma simbólica e espiritual, que fosse diferente. Não, entendi. Tá certo. Bem lógico. Eu me perdi, você fazer, eu tava tentando buscar o negócio aqui. Só um ponto. Mas Pode. Vou falar. Então Não, vai. Traz aí, João. É um pouco fora, assim, mas eu achei também interessante, né? E pode ser que quem está assistindo se pergunte isso. Nossa, mas Deus queria uma casa para ele no meio do povo? Deus queria morar lá? E aí a Bíblia traz para a gente que em vários contextos, em vários textos, né, falando que Deus ele é grande demais. Não haveria espaço, né? Salomão fala isso, que não haveria espaço na terra que comportasse Deus, né? Mas eu achei interessante que aqui em Atos 17, 27, fala um texto bem bacana. Fala assim: ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Então, assim, é mais uma vez Deus mostrando: tô aqui, filho. Se precisar... Ah, você não tá me vendo? Então, agora vai ter um templo lá e eu vou estar lá. A minha presença vai estar lá. Então, assim, cara, é um Deus tremendo, sensacional. Se ao eu aparecer no monte te assusta, pode ficar tranquilo que eu vou aparecer agora na tenda para você ter mais tranquilidade em cima disso. E a gente tem que... Eu fico imaginando como o povo se sentia seguro, cara. Pensa, mano. Ou deveria se sentir seguro, né? Não, se sentiam, né? É que depois foi se estendendo, foi dando mais abertura para as práticas de Satanás. Mas pensa, cara, a briga que era de montar a barraca mais pertinho ali do tabernáculo, pegar um pedacinho ali e se sentir seguro. Quando você vai pra escola e não tem essa fase, né, de você querer sentar na frente, ser o primeiro, ter essa visão privilegiada. Sim. Não, eu vejo também como você vai se mudar e você... Ah, naquela rua tem a delegacia. Nossa, acho que eu quero morar aqui. Vou alugar a casa aqui porque tem uma delegacia na rua. Acho que o sentimento é esse, de segurança, sabe? E Deus, ele também pensava nisso, né? Mas tudo que vocês colocaram aqui, foi excelente. Acho que deixou bem claro mesmo. E trazer para você também que além, né, de tudo isso que a gente comentou, tem um outro significado, um outro ponto. Precisava ser nas mesmas medidas, por quê? Porque antes mesmo do povo entender nos detalhes, né, lá na frente, que infelizmente eles não conseguiram entender também, já existia um plano de salvação. Sim. Então o santuário ele também apontava para isso, porque um plano já era feito. Não foi do nada, não foi acaso. Já tinha sido um plano, já tinha algo por trás, e por isso precisava ser desse jeito. Por isso precisava ter essas medidas, esse mesmo processo. E apesar disso, a gente vê que até no processo aqui de criação, de construção do templo, né, do tabernáculo, assim, algumas pessoas foram depositado ainda mais do Espírito Santo, né, para que eles fossem capazes, né, de montar todo esse processo. A Bíblia diz, né, que Bezalel e Joabe foram dois que receberam muito ali do Espírito Santo justamente para capacitar, né? E eu ia fazer uma pergunta, mas ia ser muito mais óbvia. Por que Deus capacitou, né? Por que o Espírito Santo... Qual era o papel do Espírito Santo capacitando ele? Mas o Joe até respondeu, né, de início que tudo que é de Deus precisa ter um caráter ainda maior e precisa ter uma entrega ainda maior. E às vezes a gente não está preparado para isso. Mas é o Espírito Santo enchendo, estando aqui, ó, nesse mesmo momento igual a gente, nos capacitando para poder falar e elevar a régua e mostrar que o que é de Deus, é sagrado e está a um nível maior. E além disso, colocando essas medidas, essa capacidade, Deus ele torna o negócio deixa o buraco ainda mais embaixo.
E aí, gente, a gente vai ter que entrar para ser fácil, né? Então, se você passar no Êxodo 25, 26, 27, 28, 29, 30, você vai ver cada detalhe, cada explicação do que Deus falou durante esses 40 dias, 40 noites ali no monte para Moisés. Só que no versículo 31, quando ele termina de trazer todo sobre os pontos específicos, ele fala sobre um ponto ainda maior, que é Êxodo 31, 12, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Veio o versículo 14: portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros, aquele que o profanar morrerá, pois qualquer um que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias trabalharás, porém 7º dia e o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. E assim por diante. Ele traz ele relembra mais uma vez a questão do sábado. Eu queria trazer para vocês, por que o sábado ele foi apresentado para o povo ali como um sinal de santificação nesse contexto do santuário? Porque basicamente ele traz todos os itens, como deveria ser todos os itens, como que deveria ser manejado, o que deveria conter cada coisa. E aí ele traz aqui, ele meio que santifica ainda mais essa questão com o sábado, né? Tanto que no final disso ele traz, né? Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas da pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Por que o sábado, gente, ele foi apresentado ali no Sinai para o povo, né? Como um sinal de santificação dentro desse contexto na construção do tabernáculo, né? Na construção do santuário? A gente sabe que o sábado ele não foi apresentado neste momento para o povo, né? O sábado já veio desde o Éden. Mas Deus ele é tão, nossa, cara, ele é tão grandioso. Falando igual o Ulisses falou com a gente aqui, deu um spoiler agora, né? E eu aqui pensando. Eu pensei na hora. Eu dei uma pequena bugada. Eu falei, agora mas já episódio foi. passado. Estou falando do futuro. Assista o 12 que vocês vão ver o que aconteceu. De volta para o futuro. O 12 não, 11. Mas, trazendo para os dias de hoje, Deus sabia que a gente ia ter que a gente ia se esquecer, assim como o povo também se esquecia, né? Assim como ele falou para não pegar o maná, e o povo pegava e estragava, e aí Deus se irava. Então, assim, o sábado ele é mais um lembrete de que Deus ainda não é só nosso Criador, Redentor de Deus, mas ele também é santo. E é o que ele pede, né, pra gente. Acho que isso que ele... Fui fazer a brincadeira, até perdi o foco do que eu ia falar. Fiz igual o Grego, né? Mas... Assim, ó, vamos lá. A gente consegue ser chamado... Uma pessoa que pratica... Uma pessoa que quer ser chamada de atleta, o que ela tem que fazer? Treinar. Separar. Não, mas ela tem que fazer um negócio diferente. Não é só Tem que treinar, se porque abdicar. treinar hoje mudaram, né? Antes era academia, malhação. Ela Hoje tem que mudou se treino. abdicar, Hoje é ela treino, tem todo mundo é treino. Tem que Para eu ser chamado de separar, né? atleta, eu preciso praticar alguma coisa. Exato. Uma Beleza? alta performance. Exatamente. Para mim, ser chamado de jogador de futebol, eu posso jogar ping-pong? Não. Então, para eu ser chamado de um povo santo, eu tenho que ter práticas Santas. e o sábado ele é santificado. Era isso que eu ia falar, só que eu deixei ele falar. Ele cutucou aqui de baixo. Eu dei um chute nele aqui. Ele ó. cutucou aqui de baixo. Continue, Valeu pela continue. secada aí. Vai, Valeu pela... é nóis, pô. Então, para nós continuarmos levando esse selo e este título de povo separado, que significa santo, e santo significa separado, eu preciso me arrodear de coisa santa. E o sábado, ele é algo santo. Quando eu estou guardando o sábado, eu estou me santificando. Mas esse santificando, para que você entenda, não é, nossa, o Danilo é santo, então ele não peca, não. Essa coisa que vendem por aí de que santo existe santidade e santificação. E todos nós fazemos parte de um processo de santificação. Quando nós nos batizamos, deixando isso bem claro. Então, pode falar. Se você quiser fazer um dedo, pode falar. O sábado ele era a ligação, né? Ligava a santificação, o processo de santificação à presença de Deus no meio do povo. Exatamente. Então, você entenda,
Por que que ele se preocupa? E você trouxe um ponto que é legal, né? Você vê de todos os mandamentos, ele dá uma ordem, né? Mas o sábado ele não dá uma ordem. Ele manda a gente se lembrar. Porque sabia que era um mandamento que ia ser esquecido. Né? Então, lembre-te do dia de sábado. Então, ele faz parte do processo de santificação e para que eu continue nesta leva de pessoas com esse título de santo, eu preciso me cercar de coisas santas. Boa, servir a Deus, gente, ele não é apenas por boa vontade, tá? Ele é ser capacitado pelo Espírito Santo, assim como Deus e o seu Santo Espírito capacitou as pessoas para poder montar ali o santuário, né? E, ao mesmo tempo, refletir a presença dele em tudo que a gente faz, em todos os dias, e tem mais um dia para restabelecer essa energia, restabelecer essa santidade, né? É como se fosse o pit stop, né? Nosso, para recarregar essa nossa santidade. E ao longo da semana foi diminuindo o nosso nível de santidade, toda semana, a cada 7 dias, tem a possibilidade dele... 24 horas de recarga. 24 horas de recarga. Perfeito, perfeito. E, pô, ainda avançando ali, né? Avançando um pouquinho mais, vamos... Tem um ponto mais específico ali do que a gente vai comentar num outro episódio, né? Do Êxodo 32, mas eu queria fazer uma última analogia aqui com vocês, que quando a gente... Eu penso muito nos piratas, né? Nos filmes tem os piratas lá. E quando eles têm um mapa, o mapa ele era tudo que eles querem, é o mapa do tesouro. É literalmente para saber onde que tá o grande prêmio ali. Só que tem um detalhe. Você ter acesso ao mapa não garante que você vai chegar no destino, que você vai chegar no tesouro. Ele te mostra o caminho. Mas se você errar, se você for por um lado, se você não quiser seguir, beleza. A única coisa que te garante chegar é seguir exatamente cada etapa, cada ponto. Então a gente precisa seguir as instruções, né? E muito no passado eles tiveram grandes experiências com Deus, só que eles se perderam. Mas principalmente porque eles não permitiram, né, que o próprio Deus mudasse o coração deles. Que eles não se permitiram em trilhar o caminho que deveria trilhar, né? E aí... Apesar de tudo isso, Deus mandou construir o tabernáculo, mandou construir a arca da aliança, o altar de incenso, o altar de holocausto, a bacia, a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso. E lá, um dos itens, né, do Santíssimo, para quem... A gente vai comentar isso em episódios futuramente, né? Mas um dos itens lá do Santo dos Santos, do Santíssimo, né, é a arca da aliança. Onde tem, o próprio Danilo já comentou, né? Onde tem lá o maná, onde tem lá as tábuas, onde tem o cajado de Arão, né? E logo em cima veio uma tampa, né? Que é o que a gente chama de propiciatório, né? E eu queria trazer uma pergunta para refletir, um pouco mais técnica mesmo, tá? Em relação a isso, tá, gente? Que é, sabendo que o povo não deixou se permitir, sabendo que o povo não deixou, não quis seguir o que... Não é que ele não quis seguir, né? Falou que queria, aquilo que eu falo eu não faço, né? O mal que... esqueci, não é? O mal que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero eu faço, mas... O bem que eu quero não faço. O mal que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já fiz. Já faço. Mas... Pegando isso, mesmo essa condição do povo, o que o propiciatório, né, que está ali em cima da lei, né, o que ele nos ensina sobre o caráter de Deus? Pegando isso em específico, eu queria trazer isso do propiciatório, porque era por ali que Deus se comunicava com o povo, era ali que ele descia, era ali que ele se fazia presente para o povo, né? Mas... O que aquele propiciatório nos ensina? Se vocês puderem trazer, senão eu trago também, mas... Eu vejo que... Cara, é igual eu falei no começo, né? Nós temos o santuário e há o julgamento ali, né? É trazido ali, Satanás vem, faz as acusações e tal, mas mesmo a gente vê que assim, o cuidado ele é tão grande que ali dentro desse propiciatório estava a lei. O que acabou de ser trazido para o povo como a parte mais... Aliança maior. Aliança maior que eles teriam ali, né?
E mesmo tendo uma aliança muito grande, né, tendo uma regra, a lição traz como a grande regra de justiça e juízo, a graça, os 10 mandamentos, né, a graça de Deus ele estava acima. Então, assim, Deus ainda ia interceder, mesmo se você quebrar ali, Deus vai interceder e vai falar, não, mas o Danilo é meu filho. Tinha uma segunda chance, Eu né? vou dar uma segunda chance para ele. Cara, é sensacional. É muito profundo eu acho que não vale aqui, nessa questão aqui, vale a gente lembrar daquele ditado, né? Que o menos é mais, né? Quando o Vitor pergunta pra gente sobre o caráter de Deus, o que a tampa do propiciatório ele nos revela sobre o caráter de Deus, cara, não tem outra resposta, é amor. Amor. É só amor. E esse amor, ele já está aí no Antigo Testamento. Há quem diga que esse amor só veio no Novo Testamento. Não, está aí. Porque lá atrás ele já tinha falado que o salário do pecado ia ser a morte. E ele mesmo cria todo um ritual, toda uma cerimônia para perdoar o povo. Para perdoar você. Para perdoar o povo, cara. É amor, cara. É o caráter primordial, o caráter supremo na revelação de Deus nessa cerimônia, nesse ritual, é o amor. Ele cria, sabe o que vai acontecer e já tem um plano para te redimir. Não é nem plano B, né? Não é nem A. É já um plano, já está criado já, né? Então, cria um tabernáculo igual ao céu, a gente se sente próximo dele. Ele desce ali no meio do povo e tudo isso ainda simbolizava e direcionava para o ministério de Cristo. Para o ministério de Cristo, exatamente. Eu até marquei aqui, ó, que assim, ó, o propiciatório era o lugar onde a presença de Deus era manifestada e onde a reconciliação com ele era buscada. Essa reconciliação nós realizamos hoje, né? Na cerimônia do Santa Ceia. Sim. Sangue, carne. Exato. E pegando no gancho do ministério de Cristo, gente, como que o ministério de Cristo está sendo feito lá no santuário celestial? Ele revela, ele une, na verdade, né? Ele consegue misturar a justiça e a misericórdia. E aí, você vai falar? Pode continuar. Eu ia trazer a resposta já, né? Que assim, o tabernáculo ele era um lugar especial em que a expiação ela era realizada pelo pecado de quem? Pelo pecado do povo, né? Confessados pelo povo. Eles tinham ali um plano de salvação que foi revelado para eles de maneira muito detalhada em tudo, né? E ali mesmo Deus ensinava, né, as verdades sobre justificação, sobre santificação, sobre o juízo. Cada sacrifício ali ilustrava a morte de Jesus, né? Esse era o intuito para que eles tivessem, né, com todo momento enraizado isso. E vem o perdão de Deus eliminando futuros pecados, né? E quando eu pergunto isso da união, é que junto com o sacrifício, ilustrando isso, tinha ali os mandamentos, tinha ali mostrando... Porque a lei, ao mesmo tempo que apontava para justiça, né? O salário do pecado é a morte. Se você erra, se você não está seguindo essa lei, você deve morrer. E aí vem o sacrifício, vem o perdão de Deus, vem a graça dele, acontece essa propiciação em favor dos meus pecados, revelando o caráter de Deus. Então, quando Deus une... o ministério de Cristo ali unindo a justiça e a misericórdia, que a gente já falou, né? Que anda a cada lado, onde tem juízo, tem misericórdia, onde tem o ministério de Cristo, tem juízo e tem misericórdia. Juízo para aqueles que não seguem na linha, né? E misericórdia revelando aqueles que realmente estão seguindo, né? Então, eu vejo o ministério de Cristo unindo a todo momento, nos dando essa clareza de que com Deus ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado, mesmo a régua estando ali, mesmo a gente ultrapassando essa régua, por ele joga a gente para trás da régua e todo o salário que era para a gente receber, ele começa a receber por nós, né? É maravilhoso. Ele recebeu, né? Ele recebeu por todos nós, né? E você perguntou de uma ação que ele faz, ele a todo instante, eu acho que, imagino, né? Satanás, ele tentando
usar Deus contra ele mesmo. Falando, olha lá, ó, Danilo pecou. E você falou lá atrás que ele tinha que morrer. Então eu preciso agora matar ele. E aí vê Jesus e fala, mas não se esqueça que essa morte já foi paga. O sangue foi espirrado, foi aspergido pela última vez. Danilo não vai, ele vai pagar os pecados dele, mas eu já justifiquei. E eu só preciso aceitar. É isso. Lembra que eu falei no começo que o evangelho é só para quem aceita? Sim, na vida de Jesus, ele de tudo que ele ensinou, ele deu exemplo e pediu para que façamos igual a ele. A única coisa que não precisamos de fazer é morrer pelo pecado, porque ele morreu por nós. O único exemplo que nós não precisamos de seguir, porque ele já fez por nós. Então é tremendo isso, cara, é top. Você conseguiu trazer, você tem uma didática maravilhosa também, cara. Eu falo de um jeito muito técnico e você traz uma linguagem que todo mundo entende. Acho que, só para finalizar também, justiça e misericórdia se encontram na cruz. Sim. Eita lasca. Aí sim, justiça e misericórdia se encontram na cruz. E ele conseguiu matar os dois, ele conseguiu fazer os dois. Eu lendo isso que eu pensei no que eu acabei de falar. Justiça e misericórdia se encontram na cruz, porque cara, você não precisa de morrer. Se você não precisa de morrer, é porque Jesus teve misericórdia. É por isso. Justiça até ali. Misericórdia é porque você não precisa de passar dali, entendeu? E Paulo, ele entendeu isso tão perfeitamente que a frase dele é muito bonita, né, cara? Quando fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Ele entende isso perfeitamente. Bom demais, bom demais. Viver a aliança é permitir que a graça de Cristo molde nossas escolhas e que a justiça dele, né, guie os nossos passos. Isso é viver na aliança. É isso que Deus queria. Deus queria estar junto do seu povo, separar o seu povo para que ele fosse realmente, como eu posso dizer, santificado, né? Eleito, separado dos demais. Povo de Deus. Feche seus olhos. Oremos, Pai querido. Mais uma vez agradecemos pela tua misericórdia, pelos seus estatutos, pelo quanto o Senhor nos ama e está disposto a fazer por nós, Pai. Obrigado. Obrigado por morrer na cruz por nós e perdão, Pai, por ter feito o Senhor morrer na cruz por nós. Que a gente possa ser grato, que a gente possa constantemente ter o Teu Santo Espírito trabalhando em nosso coração, Pai. Consagra nossa vida a Ti. Por amor do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Galera, hoje a gente viu um pouquinho mais sobre a aliança, porque ela não é sobre só mandamentos por mandamentos, né? Deus deseja mais que isso, Deus deseja proximidade. Ele quer nos dar todos esses pontos, ele quer nos dar, nos dar poder para poder obedecer. Ele não quer obrigar a gente a obedecer, né? Ele quer escancarar o caráter dele para que você obedeça por amor, né? Ele quer habitar em nós e que o santuário dele nos une à justiça e à misericórdia. É isso que a gente viu ao longo desse episódio, né? O verdadeiro modelo de vida cristã, ele começa nesse relacionamento com Deus, em a gente querer estar próximo, querer estar junto com Ele, e ele é sustentado pela ação do Espírito. Então ele começa em você querer ter o relacionamento e ele só se mantém se o Santo Espírito estiver junto contigo, tá? E isso automaticamente vai ser expressado em obediência. Automaticamente, como consequência, você vai acabar obedecendo os estatutos, porque ele nos ama, né? E é por ele ter nos amado primeiro que a gente nos ama ali. A gente ama os outros. Que realmente o Santo Espírito esteja fazendo um grande trabalho no seu coração. Amém. Que você possa transmitir luz para quem for e possa deixar o Espírito Santo te capacitar para pregar o Evangelho. Amém. Amém. Anunciar o Evangelho não é escolha. É missão. Muito obrigado, gente. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, nos segue para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Valeu, galera. Obrigado, hein? Valeu. Valeu.